Queria cumprimentar a todos, agradecer muito o convite de estar aqui com vocês todos, participando dessa conversa, revisitando a história de Juiz de Fora, né? Recontando ela sobre um novo viés. Vou começar, então, com a minha colinha aqui, dizendo que a minha contribuição aqui para a nossa conversa vem, então, da minha dissertação de mestrado, Elos de Permanência, onde eu trabalho os espaços de lazer da cidade como via de inserção dos descendentes de escravos e Juiz de Fora no início do século XX. Eram muitas festas que aconteciam aqui, festas nas fábricas, festas de rua, festas nas igrejas, os espaços prioritariamente que os meus entrevistados frequentavam eram essas festas mais singelas, as festas comunitárias, os teatros e os cinemas, as apresentações de filarmônicas não aparecem nos meus depoimentos. Então, eu trabalhei com um universo de 6 entrevistas, 3 homens e 3 mulheres, cujas famílias optaram por migrar para Juiz de Fora no período pós-abolição. Eles vinham para a cidade para procurar melhores condições de vida e de trabalho. Em todas as entrevistas, a gente encontra relatos de muita dificuldade. Dificuldade de encontrar um trabalho, dificuldade de encontrar uma moradia, a tensão de tentar trazer os familiares que ficaram para trás e que também queriam migrar para a cidade para procurar uma vida melhor. Nesse sentido, a gente achava, então, eu encontrei nos depoimentos o espaço de lazer como um respiro. Era um respiro em meio a muitas lutas e enfrentamentos, mas eles apareciam sempre com muita alegria. Eu encontrei espaços em todas as cidades, frequentados majoritariamente por negros. Não existia uma uniformidade, dizer para vocês aqui, o espaço estava fora do perímetro urbano. Não é verdade. A gente encontrava esses espaços em todas as regiões da cidade. Apenas um espaço que eu mapeei, a Roda da Tumba, ficava fora do perímetro urbano daquele contexto. Ela se localizava no Lamaçal, bairro hoje conhecido como Bom Pastor. É interessante ressaltar aqui que alguns desses espaços de sociabilidades informais estavam localizados bem no centro da cidade. Lembrando que a principal rua do centro de Juiz de Fora, a Rua Alfeld, leva o nome do Alfeld, que foi um engenheiro alemão que tem o seu nome ligado à origem da cidade. Então, aqui, a origem da cidade, a gente vê vinculada a esse mito do empreendedorismo alemão. Então, o Alfeld, sendo um engenheiro alemão, dá nome não só à Rua Alfeld, como ao principal parque da cidade, o Parque Alfeld. E, durante muitos anos, a Rua Alfeld foi palco de passeio da dita boa sociedade de Juiz de Fora. Então, ali eles se encontravam, se divertiam, mas não muito longe dali, nós encontrávamos 2 espaços muito importantes para a sociabilidade negra. A gente encontrava, então, a Boate Elite, onde vários dos meus entrevistados iam para dançar, o Bar da Sereia, que estava bem pertinho ali da Alfeld, a esquina da Batista, quem conhece o centro da cidade, sabe que é um cruzamento assim, bem próximo à Rua Alfeld. Então, os espaços, eles não estavam tão longe assim da frequência, vamos dizer, da dita boa sociedade juiz-forana do início do século XX. Outro fato que eu acho interessante citar a respeito do centro
é que o senhor João Batista Assis, um dos principais depoentes para minha pesquisa, ele sempre relatava que a Rua Alfeld era palco das paqueras em Juiz de Fora. Então, ele contava, assim, que os rapazes desciam por um lado da rua e as moças subiam por outro. E aí você olhava para as moças e se você piscasse e elas olhassem ou fizesse algum gesto, pronto, estava no papo, como ele dizia. E então a gente percebe que esses homens e mulheres no início do século XX não estavam em um gueto, né, ou separados da sociedade. Eles tentavam se apropriar da cidade, frequentavam os espaços livres, como, por exemplo, das festas religiosas e das festas de rua, nas festas das agremiações, como no Clube O Vasquinho. E mesmo que a polícia ficasse de olho e tentasse um controle maior, eles conseguiam passar por cima dessa vigilância e, assim mesmo, ter o seu momento de lazer. Viviam a cidade, por assim dizer. As festas religiosas também, já na chamada dos jornais, a igreja já colocava vamos ter bons modos, vamos evitar confusões durante a festa, vamos evitar bebedeiras durante as festas. E mesmo ela ditando e tentando normatizar esse espaço, essas pessoas se divertiam. E ali nesses espaços conseguiam tecer rede de solidariedades e auxílio mútuo, conseguindo, às vezes, um novo emprego, uma moradia, auxílio para a família. Então, realmente, eu pude observar na minha pesquisa que os espaços de lazer eram muito importantes também. Dito isso, eu gostaria de enfatizar que o lazer em Juiz de Fora propiciou, então, a interação desse grupo à sociedade local, né? Mesmo com as dificuldades do cotidiano, todos ali, naquele momento, podiam se divertir, compartilhar e trocar as suas vivências naquele espaço que tinha uma liberdade de propiciar o encontro entre os diversos grupos que formaram Juiz de Fora. É isso que eu tinha para dizer aqui no momento e aguardo qualquer questão que surgir. Muito obrigada, sim? Então, eu vou responder primeiro a questão colocada pela professora Marta, que perguntou se a gente sabe qual era a música tocada. No Elite, eu não sei, mas na Roda da Tumba, segundo o Sr. João e uma outra depoente, Dona Marta, também, ela dizia que em determinado espaço da Roda da Tumba se tocava em um tambor com uma toalha, né? E a dança aproximada do jongo, mas eles não utilizam. Era uma dança tipo capoeira, tipo um jogo, e quem entrasse ali na roda tinha que ser muito esperto, porque senão caía, tombava. E no final da noite as pessoas eram premiadas. Então, era uma música, uma dança de tambor, na Roda da Tumba. No Elite, eu não sei. E pelas ruas da cidade, né, era um samba durante o carnaval, né? Também, o que eu imagino, que seja um samba. Mas no Elite, na Quem Pode, Pode, eu desconheço, não sei. Para responder, pode responder outra, Giovana? A questão da religião, se a religião ocupou um espaço de sociabilidades da população, durante a minha pesquisa, eu achei no Jornal do Comércio uma coluna chamada Inquérito Sensacional. Um repórter chamado Xisto saía, pseudônimo, né? Ele saía pela madrugada de Juiz de Fora procurando matérias bizarras, né? E certa feita ele chegou a um cagerê
um Cangerê de preto cego, na altura do bairro São Mateus. E lá ele contava que era uma reunião imensa de pretos e pretas sacudindo os corpos, né, parecendo uma alucinação, é a descrição que ele faz na matéria. Então, a gente pode perceber que existiam essas reuniões, mas que elas eram perseguidas pela polícia, né? Que ali era uma denúncia que havia sido feita, né? Mas havia esse encontro, havia também próximo ao Cascatinha, foram 2 espaços que eu encontrei de canjerês, em São Mateus e no Cascatinha. Eram espaços reprimidos. Encontrei também em outras fontes, também do Jornal do Comércio, na mesma seção, a questão da reza, né, de um senhor que benzia as pessoas, que também foi denunciado. É isso. São essas duas questões que eu respondo agora. Patrícia, fala um pouquinho do seu mapa para a gente, da construção desse mapa. Como é que você chegou nessa... Sim, tá ok. Então, eu trabalhei com espaços informais, bares, biroscas e bordéis. Encontrei também as festas de rua, mas principalmente bares, boates e bordéis. Vocês podem ver aí se o mapa está sendo mostrado. Não, eu falo por cima, né? No centro da cidade, a gente já encontra alguns espaços de sociabilidade. Vou citar aqui. A Roda da Tumba fica fora do perímetro urbano, no Bom Pastor, hoje, antigo Lamaçal. É o único espaço, sim, lá, número 14. Número 14 ficava localizada fora do perímetro urbano. Eu queria salientar que esse mapa é da dissertação de mestrado da Sônia Miranda, né? Foi minha professora na graduação. Ela encomendou esse mapa para a dissertação dela, em que ela trabalhava a urbanização da cidade. Todo mundo sempre procura esse mapa, porque é difícil encontrar mapas do período. E aí todo mundo sempre procura a Sônia por conta disso. Fala da fonte. Então, o número 14 é a Roda da Tumba, essa roda de tambor, de jogo, de dança, em que as pessoas eram premiadas, era um espaço predominantemente negro e havia a presença citada por um dos depoentes, a presença de apenas um imigrante italiano, que era frequentador mesmo da Roda da Tumba. No centro da cidade, a gente vê aí no número 1, a Boate Elite, o Quem Pode, Pode e o Bar da Sereia, que são locais que eu coloquei na minha fala próximos à região central, sendo que o Bar da Sereia era na esquina da Rua Alfred com a Batista de Oliveira. Locais próximos à Rua Alfred, onde a boa sociedade se encontrava para se divertir, né? Então, os espaços, eles eram próximos, principalmente esses que eu coloquei aí. Vamos lá, agora, o Vasquinho já está bem distante, né? O número 5 era um clube, e a principal festa que acontecia nesse clube era no 1º de maio, quando era eleita a operária do ano. Então, havia a eleição dessa operária. Eu não tenho relato que ela seria negra necessariamente. Então, ela era rainha operária, ganhava e ficava reinando o ano todo. Então, era um importante clube de lazer e frequentado por toda a sociedade também. Uma festa. Número 7, aqui. Deixa eu ver aqui se eu localizo. Não, acredito que já coloquei todos.
ao Largo do Riachuelo. O Largo do Riachuelo, ele era um local conhecido por uma zona boêmia de vadiagem, bebedeira, casas de tavolagem, frequentado por imigrantes, preto-pobres, e era uma área imensa, e onde se localizavam muitos bordéis, muitas biroscas também.